Gente, bora falar de um assunto importante? A comunicação tem muitos desafios, mas a gente pode superar vários deles por meio da educação. E é por isso que hoje o Papo com Elias conta com uma apoiadora que investe firme no aprendizado que faz toda a diferença. É a UNA. São mais de 60 anos transformando vidas. E ela conta com mais de 400 laboratórios modernos, além de uma infraestrutura de ponta preparada para influenciar carreiras. Com o vestibular simplificado ou com a sua nota do Enem, você dá o primeiro passo para o seu futuro e estuda em uma das melhores instituições de ensino do Brasil, que tem metodologia que alia teoria, prática e parcerias com empresas reais, que te preparam para o mercado de trabalho. É a escolha ideal para quem sonha alto. Investir na sua educação é fazer parte da UNA. Não perde tempo não. Acesse una.br e saiba muito mais. Muito bem, começamos agora mais um Papo com Elias e eu preciso de duas coisas antes de apresentar os nossos convidados, e hoje é uma dupla. Primeiro, eu preciso lembrar sempre que o Papo com Elias, o que é? É uma ideia de que todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber como contar essa história, e é por isso que a gente acredita no Papo com Elias. E o outro papo que a gente tem aqui é muito importante. Sabe por quê? Porque a moda, gente, precisa circular. A moda não pode ficar parada. E eu visto aqui com muito orgulho e abraço muito essa ideia, que é um brechó. O brechó Peça Rara no bairro Anchieta. Então, mandar um beijo para o Maurício e toda a sua equipe. Muito obrigado. Por quê? Porque a moda precisa circular. As ideias precisam circular. E quando circulam, os horizontes se ampliam. Então, muito legal. Criança pode usar brechó, mulheres e nós homens também. Então, valeu demais. Um beijo para essa turma que trabalha com moda circular. Bom, vamos lá. O que acontece quando um violão, que é um violão tradicional das Minas Gerais, aquele violão que é cheio de virtuose, se encontra com outro instrumento muito tradicional das nossas Minas Gerais, das nossas ancestralidades africanas, que é a percussão. Violão e percussão juntos. Sabe o que acontece? Acontece o pé de sonho. As crianças agradecem. Tenho o prazer enorme de receber aqui, no nosso programa do Papo com Elias, duas figuras sensacionais. Weber Lopes e Giovanni Sassá, os dois juntos, não é Giovanni e Weber, é pé de sonho. Muito bom. Weber! Que maravilha. Obrigado! Boa! Sassá! Muito Tranquilo? feliz de estar aqui presente, né? Felicidade toda nossa, muito legal. A gente acaba se encontrando sempre, né? Sempre. Nas esquinas, nas praças, nos eventos, em todos os lugares. Isso é muito bom. Pois é, eu vou começar contigo, depois vou com o Sassá. O desafio aqui é porque é uma dupla que tem muita história. E a gente tem histórias juntos. E eu vou começar contigo, Weber, porque quando eu comecei lá no rádio, isso lá no final do século passado, né, lá na Rádio Confidência, eu te conheci a partir de um projeto muito legal chamado Violões do Horizonte, em que tinha violonistas assim, maravilhosos, Toninho Horta, Juarez Moreira, muita gente bacana, e entre essas pessoas você. Sim. A gente chegou a fazer um programa no Mercado Central, fiz entrevista contigo, e aí eu queria te perguntar assim, esse violão, né, essa coisa virtuosa, aquele violão, você viajou pela Europa e tal, como é que está esse violão hoje? Pois é, esse violão ele está bem lapidado, com muita história, e todo esse virtuosismo, assim, todo esse estudo, toda essa história que eu construí assim ao longo dessas décadas já, né? Hoje ela está voltado para comunicar com o público. Acho que o virtuosismo assim ele saiu de um lugar técnico, né? E passou para um lugar afetivo. O que eu acho que eu particularmente adoro, e passou para essa comunicação com a criança, né? Quer dizer, toda a sofisticação do violão mineiro, e que eu, de uma certa forma, representa, faço parte, você tem, represento isso, ela está agora... a serviço da criança. A serviço da criança, a serviço da linguagem composicional. Uma linguagem mais tudo, pop, não é? Também, Pop eu acho que feito, tudo junto, assim, né? A linguagem erudita, jazzística. Eu nunca, na verdade, gostei de me chamar um jazzista. Eu nunca me senti à vontade com isso. Por quê? Porque eu acho que
essa questão das linguagens e das habilidades, assim, sofre uma pressão. A gente sempre sofre uma pressão. Na música erudita, eu sempre tinha uma pressão de ter aquela coisa, de ser aquela perfeição técnica. No jazz, de satisfazer a linguagem jazzística, que na verdade nem é nossa, né? Quer dizer, agora é, brasileiradamente, né? Mas, então, assim... Isso te incomodava? Isso te travava? Incomodava porque eram cobranças, na verdade, que não encaixavam muito no que eu era, no que eu sou. Eu sou uma mistura disso tudo, eu sou uma mistura da mineiridade, do congado, da música erudita, do samba, do improviso, que não precisa ser necessariamente jazzístico. Então eu ficava assim, do choro, então eu ficava naquele, tentando entender o que eu era dentro daquele contexto, né? E aí que assim, eu nunca me considerei um jazzista, e sempre, na verdade, quando eu tentava forçar a barra e parecer um jazzista, eu nunca ficava muito satisfeito. Até que Apesar de fazer sucesso, sim, né? Mas sim, você não se convencia disso, né? Sim, justamente. Eu precisava encontrar, de verdade. Interessante isso. É uma coisa que é interna. E a gente custa entender. E o público gostava, né, cara? Tem uma história. É verdade. É verdade. Mas a gente, para a gente se entender, a gente precisa de um diálogo muito sincero e muito constante com a gente mesmo. Para a gente entender onde que a gente é, o que a gente tem para dar, né? Tá bom. A minha linguagem sempre foi uma linguagem muito forte, muito diferente assim da linguagem jazzística. A minha forma de tocar, a minha rítmica e tudo. E quando eu assumi que aquilo era eu, que eu não precisava ser igual a ninguém, aí eu fui... Aí que eu me encontrei, e aí eu encontrei a criança ao mesmo tempo. Então, tudo confluiu para lá. Onde que está o violão instrumental? Ele está aqui, está dentro da música infantil e também está guardado. Eu tenho muitas composições que eu fico... Você toca ainda? Toco, estudo. Totalmente diferente do Pé de normalmente. Sonho. Você toca coisas diferentes. Atualmente não é tão diferente, porque eu estou conseguindo unir as duas coisas, inclusive um projeto do Pé de Sonho instrumental. Ah, tá. Legal, segura aí. Que agora nós vamos no outro personagem. Tá. Depois que o Weber contou que traiu o movimento dos violões, como dizem os metaleiros, né? Eles gostam disso. Giovanni Sassá. Sassá que eu conheço da faculdade, da Fafiche, do Elias Sunshine Show. Pô, maravilhoso, né, Sassá? Muito maravilhoso. Eu, na verdade, comecei a minha carreira artística ali na faculdade, né? Montando os personagens, né? Muito interessante, né, Elias? Saraus, né? Sarau da filosofia, né? Como eu fazia filosofia e estava ali perto da comunicação, então a gente tinha uma ligação muito forte, né? E teve o Elias Sunshine, juntamente com o Sarau da filosofia, que foi dando brecha para a gente poder mostrar um pouco da minha arte, né? Que vinha lá da minha cidade, São Francisco, que eu sou nascido e criado em São Francisco, e trazia um pouco dessa identidade barranqueira, né, essa participação de Boi de Reis, Rei dos Cacete, né, essa coisa teatral, e aos pouquinhos a gente foi mostrando isso, né, e a gente foi descobrindo caminhos, né, para poder assim lapidar. Eu lembro que o primeiro personagem, né, muito interessante, o primeiro personagem, olha para você ver, o personagem que eu montei, que chamava Xuxa África, a rainha dos neguinhos. É sensacional, né, essa sacada. Essa sacada assim, de mostrar assim, né? Olha para você ver, mostrar uma outra que o negro, né, pode ter outras rainhas que não sei, né? Então, e aí, mas é legal, Sassá, porque tem uma crítica, ao mesmo tempo que é uma homenagem, eu acho que também tem uma coisa de homenagear a Xuxa, que é no grande sucesso, tem uma crítica à Xuxa também. Mas tem uma coisa do infantil ali, que a Xuxa era a rainha dos baixinhos. Exatamente. Ou seja, tem um pé de sonho implantado ali. Muito legal, mas essa coisa do infantil, do lúdico, sabe, Elias, é uma coisa que é muito interessante e que eu faço questão de... Por isso que eu trabalho com criança, né? Por isso que eu estou perto de criança, né? Porque a criança, ela é verdadeira. Eu acho que o adulto precisa alimentar um pouco da criança, não deixar perder a coisa do
do infantil que tem dentro, né? Então, quando eu estou assim, desde né, o tambolelê, que montei o tambolelê, que tem uma parte lá que era muito lúdica, né? Brincadeira, de brincadeiras, né? E tudo. Picolé, é 10, né? Exatamente, Você lembra dessa? Carijós com Paraná. Carijós com Paraná. Picolé é 10. Olha a água. Picolé é 10. Perua pro barreiro. E a gente ia brincando Mexerica com pocã. Mexerica pocã. Tá vendo? Ia brincando com essas coisas desde lá, né? Assim, então acho que é muito Isso é muito natural o seu, né, Sassá? Essa coisa do poder brincar é muito forte no que eu faço. E aí é diferente do Weber, né? Porque o Weber, ele contando aqui, essa coisa do violonista mineiro, né? E a coisa do erudito. Mas esses caminhos são Sassá te diferentes. ajudou nesse caminho também, né? Como é que vocês se encontraram? Nossa. Você lembra disso? Como é que foi? A gente se encontrou, Sassá, na Escola da Serra, talvez? Foi exatamente, porque né, eu fui dar aula na Escola da Serra de Música, né? E tive a felicidade de dar aula para as filhas do Weber. Então, aí foi ali que foi nascendo o casamento, né? Da gente estar encontrando, ele observando as coisas que eu fazia ali. De repente, a gente começou a dar oficinas. Juntos? Né? Junto, né? em escolas. Começou a ter essa parceria, né? De fazer, dar oficinas juntos, lá atrás, né? Não é mesmo? Até que a gente fez o Pixinguinha juntos. Um projeto Pixinguinha. Isso, projeto Pixinguinha. A gente fez a viagem longa, né, Sassá? Não, exatamente. Foi lá para Palmas, Centro-Oeste, Sim. Norte do país. Tocando chorinho. Não. Na verdade, eu acompanhava Titani nessa época e ele foi com o tambolelê. Então a gente ficou nessa coisa e ali desenvolveu muita coisa, né? A gente encontrando mais todo dia, aí tocando junto e tudo mais. Mas o caminho, assim, apesar de diferente, sempre foi... Porque eu sempre fui muito ligado à criança. Muito, né? Dando aulas e também familiarmente e tudo mais. O caminho diferente do Sassá, porque eu acho que isso é que é legal, assim, isso é que forma essa diversidade, essas cores, né? Que é o pé de sonho, né? Que é o pé de sonho e tudo. Mas a criança sempre teve ali na frente. Eu acho que é por isso mesmo que eu nunca me encaixei muito bem assim, no mainstream, né? E eu acho que sempre teve alguma coisa ali porque isso que o Sassá falou é muito legal. A criança é muito autêntica, quer dizer, a criança que está na gente é muito autêntica. A gente tem que dar voz a ela. E muito ingênua também. A ingenuidade é muito importante, né? No sentido de que você se entregue ao que você acredita, né? Por falar nisso, eu me lembro de um show do Pé de Sonho que eu fui no Teatro ali do Minas, né? E vocês têm aquela hora de pedir à plateia, né? O que vocês querem ouvir? E aí, velho, aconteceu que os meninos pediram uma música que não estava no script. Como é que foi essa história, Sassá? Isso acontece até hoje, né? Lembra disso, Sassá? Qual que era mesmo a música? Eu acho que era Lulu, exatamente. É porque a gente foi criando, a gente está no nosso terceiro CD, sabe, Elias? Então, realmente, aconteceu agora no Rio também, né? Pedindo uma música que a gente não toca, Saci, né? Agora, e a gente, na verdade... E menino pede, né? Menino pede. E como a gente tem uma banda, né, grande que acompanha a gente, o arranjo é tudo bem feito, não dá pra gente improvisar sim, né? Mas então a gente passa por situações muito delicadas. Nunca mais pergunte, criança, né? Qual música que você quer ouvir? Não, nunca mais. Nunca mais. Mas tem criança foi a primeira vez que aconteceu isso. Mas tem foi criança... Mesmo? Gente, eu estava presente. Nós passamos a aperto. Nossa senhora, e agora? E tem criança que vai no palco, chora. Por que não tocou? Por que não Nossa, tocou robô? Por que não tocou cobra da gente? Né? Por que tá chorando? Não, porque não tocou a música que eu mais queria ouvir aqui. Então é uma questão de delicadeza, assim, Nossa, né? muito legal. Isso é muito bacana, assim, porque independente de ter 2.000 pessoas ali na plateia, eu acho que é legal, assim, a gente tem a liberdade de focar em uma. Porque a criança, ela entende isso, assim. Uma representa a totalidade, entendeu?
Então, assim, tem uma que aconteceu isso que você estava falando, assim, uma começou a chorar, assim, no bis. Meu Deus. Eu falei, peraí, para tudo. Ô, meu amorzinho, por que você está chorando? 2.000 pessoas. Você parou por causa dela. Parei por causa dela. E ela falou assim, porque eu quero tal música e não vai tocar. Eu falei assim, não está no repertório, mas eu vou tocar para você agora. Aí a gente aprende a ter o jogo de cintura. Isso. Aí a gente tocou aquela música, assim, violão e voz para ela. Um trecho já serve, né? Não precisa Ficou nem feliz e isso. tocou o barco. Isso é muito legal. Mas é muito interessante isso, né? Tá colocando assim, como que... E a criança também, ela dá um retorno muito bacana para a gente, né? As próprias composições, nossa, é nesse diálogo direto. E ela é verdadeira demais, né? Ano passado, eu recebi assim um elogio muito interessante, sabe? Que passando assim, uma criança falou assim, pai, esse aqui que é meu professor de música, né? Ele tem 6 anos, 7 anos. Ele que eu te falei que é a própria música. Olha que interessante. Que legal, ele que eu acho que eu falo coisa com percussão. Ele que eu te falei que é a própria música. Aí eu comecei a transferir esse conceito dele para outras pessoas, para outros professores, né? Que realmente tem professor que é a cara da matemática. Perfeito. Elias é a cara do rádio. Você vê, né? A cara tem do cara. rádio. Né? Mas você está entendendo? A criança tem essa capacidade de pegar a essência. A essência, né? E a gente tem que aprender com ela e transferir para outros conceitos. Assim. Legal, vamos fazer um pouco de percussão com o corpo, que é um negócio que você faz, cara, que eu acho sensacional. Assim. O Weber fica de pedestal aí. É porque né, o corpo da gente é música, né? O corpo da gente é música. A gente pode fazer um samba. A gente pode fazer um baião. Maravilha. Quem esteve aqui foi o Sérgio Pererê, que também era do Tambolelê. E aí eu perguntei para ele sobre a questão da voz, porque ele tem uma fenda, né, nas cordas vocais. Isso era um problema. E ele transformou esse problema numa marca. E aí ele conseguiu fazer quase que um ventríloco aqui, cantando 2 vozes diferentes ao mesmo tempo, utilizando isso. Sensacional. Aliás, se você que está acompanhando aí, vai lá no YouTube, Sérgio Pererê, sensacional. E o nosso apoio ao Sérgio Pererê, que outro dia sofreu uma perseguição horrorosa, né? Porque entrou numa igreja fazendo músicas afro, mas religiosas, e aí nas redes sociais. Vocês sofrem muito nas redes sociais? Tem gente chata? Tem tóxicos assim? Não. A gente nunca sofreu, assim, tem alguma reclamaçãozinha ou outra, mas assim, sei lá, é uma coisa de 0,01%. Assim, a gente não o mundo anda intolerante? Com certeza, com certeza. Acho que a tolerância, só a tolerância, eu acho que as noções, assim, as noções de convivência pessoal, assim, interpessoais, e coletivas, elas precisam ser muito trabalhadas, né? Muito trabalhadas. O que você acha, Sassá? A gente também tem esse cuidado, né? Tem umas coisas que a gente trabalha, né? O Pé de Sonho trabalha com uma coisa que é muito universal, né? Que é muito, mas tem momentos que a gente puxa também para um lado, para reflexão, né? A gente, por exemplo, tem uma música que chama África, a gente tem uma música que chama Medo de Quê? Entendeu? Para tratar dessas questões, né? Não me incomode, não me incomode, né? Não me incomode, falei medo de quê? Não me incomode, mas justamente para a gente mostrar um olhar mais diferenciado diante do mundo, né? Que a gente acha que a criança ela precisa ter consciência da questão ecológica, né? Da questão do preconceito racial. Então a gente muitas vezes nas nossas próprias composições a gente vai... Você dá o recado, A gente vai dando esse recado. Isso. Né? De respeito, de tolerância, que você falou, eu acho que a gente trabalha essas questões sem perguntar o que para que lado. Se a pessoa vamos falar, destra ou canhota. De esquerda ou direita, né? Isso é uma coisa, porque, na verdade, os valores, quando eles são bem trabalhados, com essa noção assim
afetiva, amorosa mesmo, né? Acho que independe, uma posição ou outra que a pessoa tenha não causa conflito, entendeu? Causa troca. Né, a gente precisa realmente aprender a ter troca sem agressão, né? É a linguagem, né? O jeito de falar. É, o jeito de falar, o posicionamento, essa tal liberdade, né, assim, de expressão, é na medida da sua responsabilidade, da noção do que é o outro, né? Invadir nunca é legal. Nunca é bom. Agredir com a desculpa de liberdade de expressão também, né? Liberdade de agressão não é a mesma coisa. Boa. A gente não pode, não dá para confundir. E acho que as pessoas precisam pensar nisso, porque muita coisa já foi feita, muita coisa terrível já foi feita em nome disso e vem sendo feita, né, com o outro, e as pessoas acabam não conseguindo trazer isso para uma forma pessoal. E se fosse comigo? Né? E eu acho que isso é uma das questões que trabalhar com a criança é bacana, porque você consegue trabalhar o cerne disso. As questões, os conflitos, as brigas, que são comuns entre as crianças. Quem está dentro de sala de aula, claro, vê isso o tempo todo, dentro de casa, justamente. Então, assim, trabalhar coloque-se no lugar do outro. Como que você reagiria? O que você sente? Trabalhar os sentimentos é fundamental. Então, eu sinto que o Pé de Sonho vai no sentimento das... Não, eu estou falando Pé de Sonho porque é a gente, mas isso. Vários outros, né? Uhum. O Pé de Sonho vai até ali e trabalha acariciando isso, assim. Não tem nada agressivo no Pé de Sonho. É sempre a busca ou a proposta de um diálogo entre a arte e o público, e a pessoa que está ali de uma forma respeitosa, carinhosa. Eu acho que é por isso que a gente nunca recebeu esse tipo de agressão, de retorno, né? Talvez, né, quando a gente fosse muito maior, sempre tem, né? Porque o sucesso sempre traz um sentimento assim, mas eu acho que a gente tira de letra. A gente vai chegar lá. O objetivo é esse. Muito bom. Não, mas eu acho que é isso, né? O Weber colocou muito bem, e eu acho que a nossa função é trazer essa alegria, né? Trazer essa alegria para a criança, né? A partir do momento que você trabalha a alegria, né, tudo fica mais tranquilo, né? Porque eu li esses dias uma vez, não sei em qual livro, que falou: olha, gente, a dor, a tristeza, ela tem perna. Ela chega em você rapidinho. Isso. Ela chega em você. Agora, a alegria você tem que buscar. Você tem que buscar. E o Pé de Sonho é isso. A gente coloca uma coisa alegre e as pessoas buscam para tentar sintonizar ele enquanto isso, ser humano. Muito bacana isso. Muito né? legal isso, hein? Bacana demais. Né? Ô Sassá, você tem saudade do Tamborelê? Muita saudade. Do que você tem saudade? O que eu tenho mais saudade do Tamborelê é das coisas que a gente era uma irmandade, né? A gente é uma grande família, né? É como se fosse um casamento mesmo, assim, eu, Pererê e Santoni, né? E a saudade mesmo era, assim, as viagens, né? Que é muito interessante, porque hoje a gente tem uma dificuldade imensa de viajar. E você pensar que a gente tinha um trabalho simples, né? Um trabalho alternativo, né? E ter viajado para os 3 continentes do mundo, ir para a China e tudo, e com Nova York, vocês foram para Nova York? Para Nova York, tocar com o Milton, Nova Zelândia, África, né? Então, a gente sente muita saudade de percorrer o mundo, assim, né? Apesar que hoje eu não tenho essa vontade de viajar tanto, porque a gente estava num período que eu não tinha filhos, né? Então, quando vem filhos e tal, família, a gente desloca, né, o olhar para outra questão, né? Mas essa coisa de viajar, de trazer instrumentos diferentes, de ver coisas diferentes, eu acho que isso dá muita saudade, né? De conhecer o mundo, os lugares, e trazer isso para o seu trabalho, né? Isso que fortalece a gente, assim, né? E é claro que a gente tem saudade mesmo dessa coisa
de estar pesquisando mais a questão afro-mineira. A gente sempre está pesquisando, né? Mas trazer um pouco, né? Trazer isso mais. Né? Você vê o carnaval, tá aí o carnaval e tudo, mas sim, a gente ainda sente uma falta de ter os ritmos afro-mineiros à frente de determinados blocos. Isso a gente está percebendo que está faltando. A gente tem Entendeu? muito axé, né? Tem muito axé. Acho que aqui é da Bahia, tudo bem e tal. Exatamente, Mas entendi sua reivindicação, assim. A Entendeu? gente precisa conhecer mais também. Precisa conhecer mais, né? E tem tanta coisa, tem tanta beleza na ritmo mineira, né? E tal, e a gente tinha que aproveitar mais isso, assim, né? Então, por isso que a gente acha que é nossa função, né? Apesar da gente ter formado vários artistas, ter passado pela academia, dando oficina, mas a gente sente que ainda falta, né? Muito. Não, eu peguei numa coisa que ele falou, que eu venho pensando nisso, e aí você falou, achei legal esse negócio de viajar. Porque você falou que não, né, assim, hoje em dia não é tanto assim. Isso. Mas eu tenho sentido isso assim também interessante. E as minhas filhas é que têm viajado assim. Eu acho que a gente transfere, Inverteu o papel, né? é a idade delas, né? É, porque antes tinha aquela coisa de viajar pelo mundo, não sei o quê. É muito legal, mas hoje em dia eu tenho mais interesse em viajar com elas ou por intermédio delas. Combinado. Sim, demais, demais. Não é Concordo, uma coisa legal, você externalizou uma coisa que eu tenho pensado. Por falar nisso, eu tenho uma teoria que é a seguinte: quando um músico tem um filho ou uma filha, ele começa a olhar para a música infantil. Isso é fato? A gente pode pensar assim? Acho que, bom... Eu vi Edgar Escandurra, a Fernanda Takai, não é? Verdade, O próprio Flávio bacana. Henrique, né? Saudoso Flávio Henrique, não é? O nosso caminho não foi isso não, né, Weber? Assim, inclusive, a gente... Weber já tinha várias composições, a gente já tinha criado, e eles sempre estavam me cutucando, ô Sassá, vamos gravar, tem gente que está pedindo na escola, as coisas que ele cantava. Você faz composições para um projeto, né? Mas tem um detalhezinho aí, assim, porque eu tenho uma filha temporona, a Lia, né? Então, eu já tinha esse projeto desde antes, assim, de muito antes, né? No nascimento das minhas primeiras, antes até, assim, já tinha as minhas primeiras composições. Mas quando a Lia nasceu, acho que acendeu uma coisa completamente nova, assim, que voltou muita coisa, né? Voltaram muitas coisas, para ser exato. Então, acho que teve uma coisinha ali. Uma faísca ali. Não é que é muito da Lia, né? Da presença dela no mundo. Que justamente. Mexeu com você. Em alguma coisa que eu acho que fez a gente, que fez a coisa andar mais, assim, sabe? Mas não é que tenha tido uma... a gente não teve uma coisa assim, não foi por causa disso. Tá. Até porque esses projetos que acontecem na condição do filho ter normalmente morrem. Quando o filho cresce, né? Dura um disquinho ali, isso mesmo. Uma coisa aí. Perfeito. O filho cresce e perde o interesse. Né? Por isso que eu acho que o Sassá falou isso, que ele tem razão, assim, a coisa é mais profunda, assim, é mais enraizada. Por exemplo, a gente não tinha pretensão de colocar as crianças nem no CD, nem no show. Isso foi engraçado. A gente foi gravando ali, aí os bebês, Sassá, quem sabe a gente chama os meninos para ter uma vozinha de criança. Né? Para não ser só nós dois. Porque a gente aí foi chamando e tal, aí o negócio cresceu. E agora? Será que a gente leva pro show, pro palco? Né? Vamos testar o primeiro aqui. Os meninos estavam tudo pequenininho, né? Então a gente fez esse teste e aí o negócio não tinha mais como tirar. É muito bom isso, né? Mas tá vendo, assim, a gente não, olha, tem criança, vamos aproveitar. Não, a gente tava no estúdio e o Weber falou, olha, quem sabe? Quem sabe a gente coloca. Na que a gente tava lá trabalhando que surgiu essa ideia, né? Legal isso. Eu lembro que tem uma das minhas filhas, a Rebeca, eu tive que ficar bravo com ela, para ela gravar. Ela não queria, de jeito nenhum? De jeito nenhum. Morria de vergonha? O que é? Não sei, não estava afim, assim. Não estava afim, né? Ela tinha quantos anos aí? Tinha
10 ou 12. Sim, começando a adolescência. É, ali, isso, né? é. Meio marcando terreno. E aí eu tive que ficar bravo. Não, você vai sim. Pelo menos em uma música vai gravar. E essa coisa da sujeira, né? Por exemplo, o Sam estava com 4 anos. E ele, né, nem sabia. Ele não sabia Falar ler, direito, não falar né? direito. O Weber colocou ele lá, ele falou daquele jeito. Opa, mas você errou aqui? Não, mas o Weber deixou para deixar. A Lia também errando É, palavra. Entendeu? Isso é Tá tudo vendo essa uma coisa, delícia. né? Da sujeira e Da tudo sujeira, ali que faz e parte, tal. Mas autêntico, é né? isso, assim, sabe aí aonde que a música vai? A música já não vai mais pro erro e o acerto. É, a questão técnica. Né? Não é isso. já vai para outro lado. São outros pensamentos, outros questionamentos, sabe, outros interesses, outros né? sentimentos. Acessa de outra maneira as pessoas, né? Justamente. Não é a beleza técnica de um violão bem tocado, uma Justamente. percussão bem tocada. Não é é apenas aquela, É. você não tem que cumprir nada. isso. Tá. Aham. Você tem que ser simplesmente o que é. A criança é desse jeito e vamos nessa. Essa é a linguagem. Aham. Qual que é a senha, papai? Você Criança é lembra? desse jeito. Conta essa história pra gente. Conta essa história, que a história ficou famosa na Rádio Não, Confidência. pois é. Um dos grandes... Acho Criança que, é autêntica. Não, assim, uma das grandes conquistas que a gente teve foi a participação que foi generosamente né, assim, oferecida e compartilhada pelo Elias. E construída, né? E construída. Não foi de uma hora para outra. Não Você foi. lembra, né? Na Rádio Confidência, né? No Feira... Casa Aberta. No Casa Aberta, isso. Feira, Era Feira o Moderna outro, primeiro. Feira Moderna primeiro. No Que Casa tinha o Aberta. Tabolelê fazendo a vinheta com o Vanderly. O Feira Moderna. Feira Moderna, verdade. isso. E o Casa Aberta já era o Tizumba com o Flávio Henrique e Chico Amaral. Justamente. Então a gente fazia esse programa, que era semanal, era o quê? 10, 15 minutos, né? Isso, De música, de informação e música infantil. Era uma curadoria do que estava acontecendo na cidade justamente. para o público infantil. Isso. E os pais E adoravam. foi muito bacana, assim, primeiro porque a gente exercitou com as crianças uma coisa muito importante de que tem a ver com a linguagem. Porque alguns programas a gente fazia esquetes. Esses esquetes, eu escrevia os esquetes, todos, do início ao fim, assim. Tem certeza disso? Tá tudo documentado, assim, lá. E aí a gente levava as crianças para o estúdio e a gente gravava com as crianças. Mas era muito engraçado, porque nunca saía. Nunca Não saía, me diga, né, claro, Sassá? né? Bem-vindo ao Claro. mundo, Weber. Então o Elias tinha essa brincadeira. Toda vez antes do programa começar, ele falava: qual é a senha, papai? Aí a gente falava. Nasceu de uma coisa muito engraçada. Ele não né, conta, que a gente- não, você ele conta. não- É ele não isso, gosta ele de tem vergonha. contar. Tem vergonha. Eu lembro. Eu lembro porque do a gente- shopping. Porque a gente estava no Tem certeza, restaurante, gente? Vamos mudar né? de assunto? Eu estava no restaurante. Praça de alimentação do shopping, não é? Exatamente, Cheio de gente. alimentação. Do pátio, Do pátio. Aí, na hora de pagar, a Sara pegou o cartão e foi lá pagar. Né? E quando chegou lá, ela Toda não autônoma. sabia. Foi lá pagar e depois de lá ela falou: pai, qual é a senha? No meio do... Do meio de todo mundo. 68, 45, 66, todo mundo. Qual é a senha, papai? Eu lembro que eu estava mundo. muito cansado. Eu não podia ser jazzista. Quem faz isso não pode ser jazzista. Não pode. Você estava cansado, como todo pai fica, Isso, toda mãe isso. fica. Não, você tem que ir Ela lá para a gritou fila lá. do shopping para pagar. Não, leva lá o cartão, pode ir. Vai lá, paga. Ô, Qual que é a senha, pai? Eu É. falei, é 88. não sei As o quê. duas crianças ingênuas, né, Sassá? Eu lembro que eu encontrei com uma pessoa que estava lá, Weber falou comigo: o seu colega já mudou aquela senha, né? Que até eu sei daquela senha, porque falou tão alto. Eu posso usar aquela senha? Muito bom. Gente, olha só, vocês estão o tempo inteiro falando dos sentimentos, de algo que sai da materialidade, né? Sai desse mundo real. Eu queria saber de vocês. Weber, você acredita em Deus? Puxa vida, eu acredito demais que tudo, evidente, não está restrito aqui, as coisas... Na verdade, a vida não está dividida entre vida e morte. É tudo uma coisa só, e o que nós chamamos de morte é uma transformação, onde a gente volta, é sempre um aprendizado. Nesse plano, no outro plano, é um ciclo
que é difícil falar isso. Desculpa para quem para quem não acredita assim. Mas é um grande ciclo onde a gente vai se depurando. Deus, acredito e não acredito. Eu acho, na verdade, vou te ser sincero, isso não é a questão mais importante. Porque talvez isso esteja muito acima da nossa compreensão. Não é o que vai guiar a gente. O que vai guiar a gente é a nossa convivência, é o amor que a gente constrói com a gente mesmo e com o outro. Isso é que vai. Se você vai encontrar com ele lá na frente, se você já encontrou, ótimo. Se vai encontrar, ótimo também. Se ainda não encontrou, se não acredita, ótimo também. Isso não faz a mínima diferença. O que importa de verdade é quem você é, o que você está fazendo por você, o que você está fazendo pelo outro, o que você está fazendo pelo mundo, que é mega importante, porque faz parte de toda essa cadeia, né? E está em perigo eminente. Então, acho que isso é que interessa. Talvez a gente se preocupe com questões que, na verdade, não são tão relevantes. A gente tem o aqui e agora, a gente tem o nosso passado e a gente tem o que a gente pode construir no futuro. Seja aqui, seja em outro plano, se você não acredita também, do jeito que você acreditar, tudo é muito dinâmico. A gente precisa ser assim também. Legal. Sassai. Não, eu acredito profundamente, né? Por que eu acredito? Porque eu acho que o mundo tem algo de especial que não seja só essa coisa de material, de comprar isso, de ser, né, de ter isso, ter aquilo, né? Então eu acredito muito na questão da espiritualidade, né? E a música traz muito isso pra gente, né? A música, ela te leva para outras esferas, né? Então eu tive, assim, o prazer de conviver com música que encara isso com muita, né? Acha que a música é essa coisa forte, né? E que realmente faz essa ligação com Deus, né? Então eu acredito numa força, né? É muito interessante isso, pensando no que o Weber falou, disso de, né, não ter morte e vida. No caso da música, o cantor, a cantora morre, mas ele continua vivo, tocando, né? As pessoas descobrindo. Olha como faz sentido, né? Continua vivo aqui e lá. Sim. Podem chamar também do jeito que quiser. Sim. É um mundo espiritual, ótimo. É um outro mundo, uma outra dimensão, né? Pode chamar do jeito que eu quiser. acho é que os paradigmas precisam ser repensados. Porque quando a gente fala no mundo espiritual, realmente é uma coisa mega importante na espiritualidade. Mas a gente tem que pensar também na imagem que foi passado, que é passado para a gente do que é, por exemplo, um espírito. O espírito muitas vezes traz medo para as pessoas. E é exatamente a mesma coisa do que nós somos. A mesma coisa. O que você é hoje, você vai ser em algum dia do outro lado. Então, assim, esses paradigmas, eles precisam ser repensados. Isso te acalma, pensar assim? Ah, sim, completamente. Né? Completamente. Porque aí você não está preocupado com morte, vida, né? Eu acho que... Tranquilidade, não é? Uma suavidade para a vida e tudo, né? Quando a gente consegue equilibrar isso, né? Isso é muito bacana. Paz, Essas são questões morais, assim, que são trazidas... Estou levando muito para o outro lado? Não. Fica tranquilo. A Sabe criança, por exemplo, não se preocupa com isso. Tem a ver com a criança. A criança não se preocupa com isso. Justamente. Inclusive, ela arrisca o tempo inteiro a vida, né? Aí ela realmente precisa de um... E o adulto entra e tal. Isso, mas ela não tem problema com isso. Justamente. Brinca, se machuca e tal, né? Arrisca, né? Paga mico. Qual é a senha, papai e tal. Justamente. Sobe no palco. E tem outra coisa, quer dizer... Isso tudo, eu estou falando, é evidente que pode ter gente que não acredita, né? Tenha outros parâmetros. Tranquilo, assim. É a sua verdade. Mas tem, não, e talvez, eu estou falando, abrindo para a verdade do outro. Tem isso diversas, não é a única verdade. Tem diversas crianças, por exemplo, que conversam com algo
que ninguém enxerga. Isso. Né? Isso mesmo. Então, assim, Amigos, né? É, exatamente, Justamente. amigos imaginários, né? então assim, a questão moral pode ser que seja balizador por um lado, mas podador por outro, né? Então, acho que essas coisas realmente eu acho que tem que ser repensadas. A abertura do seu espírito para tudo que acontece, para enxergar o outro. Eu acho que enxergar o outro é fundamental, porque ele é realmente uma referência do que você é. Eu sou uma referência, eu sou eu porque tem o Sassá, que me traz alguma coisa, tem você que me traz outra coisa, e eu, dentro de mim, transformo isso tudo e me transformo no que eu sou. Então, a gente tem que sempre respeitar o que o outro tem a dizer, sem julgamento moral, assim. É o que eu busco, assim, né? Legal. Vocês estão indo para o 3º disco em 10 anos, né? Já tem 3 discos, né? Sim. Isso, já tem 3 discos em 10 anos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, tá? Aí já mudando o papo bem materialista. Shows cheios, né? Venda de ingressos sempre esgotados, né? E aí eu vou me lembrar do Flávio Henrique mais uma vez, o saudoso Flávio Henrique, que tinha um disco para criança de Natal e tinha também o Centopeia, né? A Zeropeia, né? E ele falava comigo, Elias, eu fiz disco com o Ed Mota, gastei uma grana, trouxe o Ed Mota adorava tomar vinho, gastei uma grana para ele tomar vinho, aquela coisa toda. Fiz disco com isso e aquilo, tentei assim. E, cara, os meus discos que sempre mais venderam eram os discos infantis. Eu fazia, sei lá, editava e vendia rapidamente. Esse mercado é um mercado bom? Eu vou te falar uma coisa. Assim, eu me considero no mercado agora, com a música infantil. Né? Na música instrumental, apesar de ser bem sucedido e tudo, ser respeitado, mas comparando com o que é a música infantil hoje, eu não considero que aconteceu um mercado. Considero um trabalho. Isso, trabalho, desculpa, mercado é uma palavra Não, forte. tudo bem, mas agora, na música infantil, com o Pé de Sonho, eu me considero entrando no mercado, porque realmente assim, o alcance é totalmente diferente, o que você pode, seu poder de comunicabilidade é completamente diferente, e você até em termos financeiros, você pode ousar muito mais do que tinha antes, isso, né? E aí a gente, por exemplo, a gente agora trabalha com produtos, que é uma coisa impensável, era uma coisa impensável. Então a gente tem brinquedos, a gente tem camisas, a gente tem jogos, enfim, aí é outra história, realmente. Isso eu acho muito legal. É usar, digamos assim, as armas do mercado capitalista a favor de uma causa do bem, mas usar essas possibilidades, já que vivemos no mundo capitalista, assim. E chegar, né? Eu acho que o mais importante é como que a música vai chegando nas pessoas, né? Que é muito bacana, né? Através do mercado também, né? Eu lembro que eu comecei a perceber, assim, mais no início, né? Que era mais a classe alta, Sim. média alta que consumia, né? E ia por algum e-mail e tal, ninguém conhecia o Pé de Sonho. Aí você está nas escolas, todo mundo já conhecia. Depois a gente começou... Interessante a diferença. Exatamente, né? No início mesmo, não sei se é porque também eu e Weber, a gente trabalhava em escola particular e dali o negócio, né? Claro. Entendeu? Mas aí a gente foi tentando buscar outros caminhos para atingir, né? E é muito bacana, né? Classes mais populares. Então quando a gente faz shows, por exemplo, em praça, igual foi lá na Parque Municipal, teve uma história muito interessante que a gente teve 2 shows no mesmo dia em praça. No mesmo dia aqui em Belo Horizonte? O Weber... Não tinha, foi 2 quilômetros de distância. Mas que o Weber, cara, fechou... Em vocês como músicos do tambolelê e do violão. Mas ele fechou o mês 6, achou que era o mês 7, o outro mês era no mesmo lugar. Caramba! Vocês descobriram em cima da hora? Em cima da hora. Né? Puxa, cara! Mas você acredita que... Lotou os dois. Lotou os dois, assim. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso foi incrível mesmo, né? Muito aí a gente sentiu o poder, né? O alcance, né? Isso é muito bacana, né?
e as viagens que a gente faz também agora para o Rio, todo esgotado, né? Por isso que as leis de incentivo são importantes, né, gente? Além de vender bilheteria, que vocês fazem isso, mas tem que ter uma lei de incentivo para aquelas pessoas que não têm condição de comprar, que é a grande maioria, né, da população. E que merecem acesso, não só, né, o pé de sonho, mas a produtos. E também a gente também, né, Weber, assim, dependendo da situação, eu principalmente com o Weber, a gente vai em escola pública, a gente, né, a não gente abre tá mão ali, disso. não abre mão disso, né? Isso é muito importante a gente ter. Quando né? começou isso que você está falando, quando começou a chegar nas camadas populares assim mesmo, aí eu fiquei feliz, assim, falei, agora a gente está atingindo, porque é uma coisa que as crianças elas têm outros acessos. Então eles estão aderindo ao pé de sonho porque eles amam, porque gostam mesmo, né? Então, aí eu fiquei bem feliz. E a gente sempre faz isso mesmo, né? O Pé de Sonho sempre faz essas contrapartidas. E essa questão da lei de incentivo é muito importante, porque a gente pensa no público, mas antes disso, as produções, a gente só tem condição de fazer as produções, por meio das leis de incentivo, né? Até aí eu volto de novo, porque o mercado, na verdade, ele não é aquecido o suficiente para a gente poder fazer esse investimento. Tem um patrocínio, né? É difícil aí demais, tem o patrocínio. né, gente? Mas via lei. Justamente, porque via se lei. não fossem os patrocínios, as produções elas seriam muito piores e a gente não chegaria no público que a gente tem hoje. Mas é muito interessante o nosso caminho, porque o primeiro, por exemplo, a gente não tinha... Fora da lei. Eu sei, Foi eu lembro disso. Né, eu e o Weber ali, vamos chamar os colegas que podem fazer uma parceria. Claro, né? Vamos procurar as escolas que a gente dá aula. Exatamente. É isso. Teve apoio de escola. Exatamente. Mas e foi aí muito aconteceu, assim, aconteceu. Né? Isso é muito legal. Muito Vocês têm noção de que o público de vocês hoje provavelmente é adolescente, jovem? Assim, está envelhecendo? Demais. Hoje em dia, nossa senhora, nós vamos revelar a idade... Tem problema não, a população idosa está aumentando. Nós vamos viver até os 100. Tá? Não, imaginando que a gente tem 10 anos, né? Isso. E a gente tinha público naquela época de 8 anos, de 6 anos, hoje está com 18, está com 16, está noutra. Mas você sabe que a gente tem esse retorno também, assim, até no último show que a gente fez ali, tinha uns adolescentes que foram, né? E eu falei assim, nossa senhora, que maravilha. Eu lembrei de tudo. Se der uma chance, né? Mas é porque o adolescente ele tem também uma postura de negar algumas coisas, né? A gente tem que entender também, né? Então ele pode, num primeiro momento, falar, não, isso é coisa de criança e tal, mas depois a ficha volta, cai lá na frente, né? Agora, pegando assim... A gente sempre achava assim que, né, os meninos começaram pequeno, né? A gente ficava achando assim, quando chegar na idade já não vai querer mais e tudo, mas não tem isso não. Né? Tanto a Lia como a Amora já estão com 18 As filhas anos. de vocês, exatamente. Né? O Sam não quer abrir mão, não. Isso é legal. Né? Tá ali perto das crianças e tudo, né? Mas é muito bacana que a gente percebe muito adolescente, né, Weber? Assim, que vai nos shows também. Mas a semente está plantada, né? Um dia, isso lá na frente, quando for pai, mãe, falar, vou pensando nisso, assim, se eu na minha infância, tivesse um grupo, assim... Daqui, né? Local, que eu estivesse perto. Que eu ia achar isso. Nossa Senhora. Pegar autógrafo, né, cara? Essa coisa. É uma coisa impressionante. Se eu pudesse ir num show assim. Não tinha, uma coisa, gente. Não é? Porque na Nós minha somos época criados justamente era assim, era a Arca de Noé. Na televisão, era né? Saltimbancos. E, assim, era áudio. Aqueles disquinhos coloridos, né? Com as historinhas. Isso, Mas você não conhecia aquelas pessoas. De jeito nenhum. Nunca ia conhecer, né? De jeito. É muito bom isso, né? Isso é muito bom. Legal. É muita responsabilidade também, né? Mas a responsabilidade, primeiro, é uma coisa que é bacana no Pé de Sonho, como o grupo é muito grande, tudo é dividido. Boa. Então, assim, tudo é assim, a responsabilidade eu divido com todo mundo no palco ali, legal. Né? O Sassá também. Então não tem aquela coisa assim. E a gente não carrega uma bandeira. Nossa bandeira é a própria criança, né? Então pelo menos assim para mim, para o Sassá também, é muito simples, muito fácil lidar com a criança. A criança você pode brincar,
propor fantasia, propor brincadeiras que para o adulto são absurdas, mas para a criança não é, né? Então a liberdade, eu particularmente eu sinto uma liberdade assim enorme de tratar com a criança. Para mim nunca teve nunca senti aperto, nunca me senti apertado por nenhuma convivência com a criança. Uhum. Mas te entristece, por exemplo, a gente vê crianças envolvidas principalmente nas redes sociais, com crimes, bullying entre uns e outros. Como é que você pensa isso? Que vocês trabalham com criança, né? Pois é. Eu acho que a família é muito importante, né? A gente percebe muitas vezes que quando a criança se envolve em determinadas situações como essa, os pais estão muito distantes. Mesmo morando na mesma casa. Mesmo morando na mesma casa, está distante. Então eu acho que é uma responsabilidade que não pode deixar só para a escola. Tem que conversar, né? Eu acho que conversando, né, tratando de assuntos, né, que a gente vai chegar, que a coisa está ficando delicada, né? É muita informação, é tudo, né, que chega para a criança e tudo. Se não tem uma pessoa ali para conduzir da melhor maneira possível, não é proibir, não é isso, aquilo, mas alertar a criança. A criança, ela ouve, né? Alertar dos perigos que tem, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A família está presente, né? E a gente sente claramente, a gente que trabalha com criança, né, Weber? A gente, muitas vezes, a gente sente claramente quando a criança ela é inteira, né? Quando a criança ela é inteira, ela veste igual criança. Aí depois tem criança que parece que está vestindo igual adulto. Isso. Vocês percebem isso? A gente percebe claramente. Pouco de abandono ali, né? Entendeu? A gente vê essa clareza, entendeu? A gente, né, é na própria fala, no próprio gesto, porque o corpo fala. Entendeu? O corpo fala. Então a gente tem essa habilidade já no gesto da criança perceber que ela está distante de algo que é fundamental para ela, que é a família. Essa referência realmente é muito importante. Eu noto também assim, é claro que dentro da convivência familiar, porque isso vem realmente, acho que o cerne disso está nessa convivência familiar, que na verdade ela capilariza para todos as outras convivências da criança, na escola, com os amigos e tudo mais. Realmente é uma falta de diálogo, porque essa terceirização da educação, que às vezes é passado para a escola, às vezes é passado para o celular. Para uma babá. Para uma babá. Vocês devem ver muito isso, né? Demais. A babá que leva ao show, né? Sim, justamente. E também, às vezes, eu acho que isso, assim, essa falta de proximidade, porque a criança só está nisso, isso é uma coisa incrível, assim. A criança, ela começa a distorcer quando o conteúdo que ela está em contato não é infantil. Quando ela tá queimando etapas. Então, ela está sempre, quando isso acontece, é sempre um conteúdo adulto, que é levado por alguém, às vezes pelo irmão mais velho, isso acontece demais, né? Pela impaciência do pai, pela impaciência da mãe. Ou o abandono, né? Que aí surge um outro, né? Nas justamente. redes, em qualquer lugar. Até numa praça pode aparecer isso, né? Agora, o que é mais interessante é que, assim, a criança... O ouvido não tem cerca, né? Perfeito, Sassá. O ouvido não tem cerca. O ouvido não tem cerca. Mas tem hora, assim, que é muito interessante, porque muitas vezes a criança, ela chega nesse conteúdo, mas muitas vezes a criança, ela repete aquilo sem saber do significado. Isso aí. Entendeu? Então, automaticamente, né? Mas isso não é menos grave. Entendeu? Porque aquela repetição está condicionando ela. Por que então, se é para repetir, então, por que não repete algo que é adequado? Legal. Deixa eu aproveitar agora, Opa. que nós vamos no Chacrinha. Agora... Eu quero agora usar a buzina do Chacrinha e vocês fiquem à vontade para buzinar quem ou o que vocês quiserem, tá bom? Começar contigo, velho. Vamos lá, vou dar 2 buzinadas e você manda. Isso, vamos lá. Atenção. Fique à vontade, Weber.
Para... Buzinar quem ou o que você quiser. Entendi. É. Puxa vida. Eu acho que eu buzino assim, primeiro para os líderes mundiais, que acham que a vida das pessoas são peças de um joguete e que exterminam populações sem a mínima culpa, né? Sem a mínima consciência do que isso está acontecendo. Hoje em dia isso está muito, muito evidente e a gente está acostumando com isso. Banalizando, né? Banalizando. Tá ficando, nós temos 2 guerras aí que estão se estendendo. Justamente. E número de mortos, frio. Né? Guerras que são muito evidentes e guerras que são mais sutis, que acontecem dentro da nossa própria convivência, do nosso país e tudo Nossa mais. cidade. Né? Nossa cidade, com povos que são discriminados, que são reduzidos a um número ou uma condição que não é humana. Boa, legal. Sassá, vai lá, buzina é sua. Eu buzino para aqueles políticos que não conhecem um pouco da cultura infantil, né? Muitas vezes oferece, principalmente no interior, oferece algo para as crianças que não tem a ver com elas, né? Então a gente está aqui em Belo Horizonte, a gente sente que aqui a coisa caminha, mas quando você vai para o interior, você vê criança ouvindo coisas que não tem nada a ver, né? E as políticas públicas não conseguem acessar, abandona as crianças, abandona o adolescente, né? Então é isso. Isso né? é cruel demais, né? É muito cruel, né? A pessoa crescer, né? A gente percebe muito que criança cresceu, adolescente e nunca teve acesso a uma música de qualidade que ia construir ela por dentro, né? Uhum. É isso, né? Legal. E falar que também buzina para quem não lê. A gente tem que ler, gente. Tem que ler literatura, que só assim a gente vai compreender esse mundo melhor. Não deixa o livro de lado, não. Afinal de contas, tem que ter cabedal. Tem que ter o cabedal. Como é que é esse negócio Adão de cabedal? Não, é Adão Barbeiro lá de São Francisco, né? Olha, tem que ter gabedal. O que é o gabedal para ele? Gabedal é conhecimento. Isso. Se a pessoa não tem conhecimento, né? Conhecimento, ele tem que estudar de tudo, que ninguém tira o conhecimento que tem dentro de você. Agora, Entendeu? o Zé Galinha conhece Exatamente. língua Galinha de tudo tonta. quanto é canto. É, Como é que é essa exatamente. história do Zé Galinha? Ah, não, Ele é ele muito recebeu aquela coisa de acreditar em Deus, né? Isso. Também, né? Ele é um personagem folclórico lá da cidade de São Francisco e que ele, quando criança, teve um sonho que as crianças vinham ensinar línguas para ele, né? Aí ensinou japonês, inglês, chinês e ele consegue falar todas essas línguas, né? E nunca foi na escola. Não tem nem o primeiro, quarta série de grupo, mas consegue falar, comunicar e faz teste. Já foi em programa que trouxe alguém né, para falar ali, ele fala fluentemente, né? É esse o poder, né? Ele é vivo, Sassá? Vivo até hoje, né? Até Tá hoje. lá, Eu me lembro que você levou ele comigo Exatamente, uma vez no caleidoscópio. E ele tá montando a escolinha dele lá. Ah, tá montando a escolinha Lá dele? na Sagrada Família, montando a escolinha. É muito interessante que ele ensina lá as crianças, né, que não têm acesso, os meninos tudo já falando E inglês. o povo tudo, achava que ele né? era doido, né? Chamaram Achava o que ele- padre para ele, Exatamente. não foi? Exorcismo, né? Pô, chamou o padre, levou no terreiro, levou de tudo para saber, né? E na verdade a coisa foi construindo. Muito legal. De um dia para o outro De um ele dia pro acorda outro, falando que ele tinha sonhado. É. Zé Galinha? Zé Galinha. Galinha tonta. Galinha tonta, galinha É. tonta. Isso mesmo, isso mesmo. Você precisa apresentar ele pro Vera. É, eu Você não tem que conheço. conhecer. Nossa, você tem que conhecer. Muito bom, muito legal. Gente, seguinte, nós estamos caminhando para o final. Tem uma discussão na nossa sociedade que é uma discussão que a gente está um pouco, digamos assim, fugindo dela, mas não tem muito jeito. É com relação à legalização da cannabis. Eu queria ouvir a opinião de vocês, né, a respeito disso. Weber, o que você acha? Ai, Elias. Bom, não pode pular não, né? Não, pode pular não. Gente, eu acho que a cannabis, independente dos efeitos alucinógenos, é uma planta com diversos benefícios. Sim. Né? Benefícios medicinais
E que eu E tem acho... outros também, né? A gente descobriu agora que nas caravelas, as velas eram feitas de cânhamo, Olha, roupa, pois é. tecido, sapato, né? Então, Existe uma história por trás da criminalização, né, da cannabis. E que quem quiser pode pesquisar e tudo. Existe razões, né? Porque isso foi... E não são razões muito santas, digamos assim. Então, alguém assim, lucra com isso. Você está justamente. querendo dizer isso? Tem um sistema, isso. né? E a criminalização, né, aconteceu por outros motivos que não está no caso. Mas eu acho que tem benefícios para quem realmente não é contra a questão dos alucinógenos, tudo mais, mas tem benefícios medicinais dentro da cannabis. Então, eu acho que... Mas a discussão embola, né? As Isso, duas coisas. E aí não andam. porque entra a questão moral no meio. De novo a moral que outra você está coisa, falando. né? Então, eu acho que a discussão tem que ser mais profunda. Eu sou a favor de que descriminalize, até porque grande parte do crime é construído em cima da criminalização. Perfeito. Essa é uma coisa também que as pessoas, que a gente tem que pensar e discutir direito. Enfim, então, com mas regras, com... Né, justamente, eu acho que tudo É. conversado, tudo é limpo. Tudo vai ser limpo a partir da conversa. Isso a gente aprende desde de lidar com a criança até o adulto, né? O adulto desaprende a conversar. A criança sabe, o adulto desaprende. Então, assim, vamos reaprender a conversar de forma civilizada, né? Boa, legal. Sassá, e aí? Não, eu acho que o Weber já falou tudo. A gente tem que acreditar na ciência. O que a ciência está apontando para a gente? Quando a gente fala de leitura, ler literatura, é justamente para você fortalecer o seu discurso e achar onde que está a verdade, né? A ciência, ela já está apontando o benefício que pode ser feito para o ser humano. Então não dá para mim entrar em outras conversas, né? Acreditar em coisas que não têm um fundamento científico. Eu não sei se é porque eu sou da filosofia, né? E a filosofia, ela traz isso. Era um pouco mais profunda, né? Ela é muito mais profunda. Ela então, é mais profunda. Exatamente. Então, né? Então eu legal, acho que Sassá. é esse o meu caminho. Né? Quantas crianças, né, não utilizam a cannabis e você vê o resultado, né? Do TDAH, de muita, né? Já se discutiu a descriminalização do café? Pois é. O chocolate? Do chocolate? O açúcar, por exemplo. Do açúcar. E as crianças estão viciadas em açúcar. Justamente. Né? Então, e a criança não nasce consumindo açúcar, né, gente? A gente apresenta. Isso. A gente apresenta. Porque, né, o mercado é muito forte. De açúcar. Então, né, assim, as questões... Talvez a droga esteja mais na relação com o produto ali do que o produto em si, né? Essa questão de você proibir cria, isso já foi falado, pois, né? Cria aquele fascínio, né? Ainda mais num adolescente, num jovem que está questionando o mundo, que faz parte, né? Justamente. Boa, legal. Gente, caminhando mesmo para o final, a nossa sociedade está envelhecendo. Nós vamos ter, daqui a pouco a gente vai ter mais pessoas idosas, né? E esse grupo de pessoas vivendo mais. Você acha, Weber, que a nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa? Não está. Não está mesmo. Existem muitos preconceitos, né? Contra o envelhecer, na verdade. O envelhecer, ele traz muitos... a maturidade traz muitos ganhos, né? Você já viveu, você tem o que falar, você conhece uma parte do caminho. E isso eu acho que muitas vezes é pouco valorizado. Subvalorizado. Né? Na verdade, nem é subvalorizado, ele é desprezado. Nossa, pesado. Ele é desprezado, porque, na verdade, o que vale é natural, por exemplo, que a juventude ache que está descobrindo o mundo e novas formas. E, na verdade,
traz mesmo, os jovens trazem novas frescor, formas, né? de pensar. Mas isso não é nada se não for se não for misturado, ou se não for ali concordado com o que já foi vivido, né? Então, o diálogo, mais uma vez, é muito saudável. E outra coisa, assim, a juventude pode ser da pele, mas do pensamento, no pensamento não existe. Não existe essa separação. Na sua mente, ou seja, pode coisar, se a gente, né, assim, no Pé de Sonho, por exemplo, já tiveram crianças, tem adolescentes, jovens adultos e idosos no Pé de Sonho. Tem tudo ali. É mesmo? É. Então, o pensamento é o mesmo, independente dessa pele aí, dessa idade. A mentalidade não envelhece. Pelo contrário, ela sempre se renova. Quanto mais se vive, mais se renova. E se não renova, para onde que eu vou? Para lá. E se não renova, porque algo está fora do lugar. Envelhecer não quer dizer não renovar, quer dizer o contrário. Renovar a sua vida com a sua experiência. Isso é muito bom. Só chega aos 80 quem se renova todos os dias. Justamente. Esse era o slogan da Rádio Confidência, na época que fez 80 anos. Não é? Não tem jeito. Se a pessoa não se renovar, ela morre. Agora, morre sim, né? Claro que fica existem parada. dificuldades de locomoção, existem Isso. dificuldades de... Aí a gente volta de novo. Não está preparada para o idoso e não está preparada para a infância. Ah, boa. Outro dia alguém me falou isso também. Porque a criança também, ela não tem a liberdade, por exemplo, de locomoção na cidade. Brincar na rua. Brincar na rua, ir para a escola. A rua é para o carro, não é para a pessoa. A cidade é para o carro. Mesmo para chegar em lugares, em praças, é um risco de vida, né? Tanto para o idoso quanto para a criança. Então, acho que tem uma faixa ali de juventude assim que desfruta. Mas será que desfruta mesmo? Né? Será que é saudável? Porque se não é saudável para o idoso e não é saudável para a criança, na verdade, aquela não é saudável faixa para ninguém, ali não é. Interessante. Muito bom. Pé de Sonho vai fazer música para idoso daqui a pouco. Verdade. Muitas pessoas idosas levam seus netos, né? Avô, demais, avó, demais, não é? demais. Não tem isso? E voltam para a infância, né, Sassá? Que legal. E realmente precisa saber, como ser humano, né, acolher o outro, né? Acolher o idoso. Não é porque idoso já deu, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender muito com eles, né? E eu acho que, agora mesmo a gente teve um exemplo na minha família, que um tio estava sumido e de repente apareceu com quase 70 anos e a família meio que acolheu, né? Acolheu ele ali, minha mãe, né? Quase 80 Aquele senhor quase cuidando, desconhecido, quase né? desconhecido. Olha, ficou que interessante, fora com 70 tudo, anos. 70 anos. Sua mãe tem quantos anos, Sassá? Minha mãe tem 74. 74. E ficou ali cuidando, né, Dele. dele, tudo, né? Ele faleceu semana passada, mas esse tipo de exemplo, a família conviver com isso, meus filhos ver isso e tudo, isso é muito, muito importante, né? No interior as pessoas são mais solidárias aos idosos? Sim. Como é que você vê isso lá em São Francisco, por exemplo? Em São Francisco, é diferente de Belo Horizonte? Sei lá, é mais acolhedora o idoso? É mais acolhedora, mas a gente sente, por exemplo, que existe interesses, né? Muitos idosos passado, pega emprestado. Muitos idosos sustentam as famílias exatamente, no Brasil. A aposentadoria sustenta, deles. E muitas vezes são ameaçados. São ameaçados, exatamente. Dentro de casa. Mas assim, eu acho que é muito mais acolhido o idoso, né? Por exemplo, quando o idoso morre, por exemplo, aqui hoje já está diminuindo, né? A visitação é só 2 horas de velório, lá você tá entendendo? Os velórios. Você tá entendendo? Lá no interior, vara à noite com café e tudo, com música e tudo. Aqui é 2 horas, 1h30. E vamos que já tem outro na fila. Entendeu? É meio frio então, assim, isso. meio frio. Então, assim, a gente sente no interior essa presença, né? Esse valor de que alguém ali foi e que a gente precisa visitar, né?
Isso é muito importante. Legal. Gente, chegamos ao final. Ah, Mas eu o queria... programa tinha assim... né? Exatamente. Mas assim, é uma etapa. Mais uma Melhor etapa. do que 5 minutos, né? É verdade. Eu queria que vocês falassem, vocês estão nas redes sociais, como é que a gente encontra tanto, né, individualmente quanto Pé de Sonho. Vamos lá ver. Então, primeiro do Pé de Sonho, né? O Pé de Sonho você pode encontrar no YouTube, que é youtube.com/Pé de Sonho. Olha que legal, usando a internet, as redes sociais, Sim. para algo bacana que o pai pode, né, os pais podem deixar os filhos. É um canal né? super seguro, pode deixar, tem as playlists, deixa a criança lá vendo, assim, Tem os ela vídeos vai, que são ótimos, cara. as né? playlists de animação e os vídeos de show, né? Uhum. Que são muito legais. No Instagram, Boa. @Grupo Pé de Sonho, né? E agora, eu particularmente, você sabe que eu não tenho rede social? Não, Eu né? tenho rede social, mas nunca postei nada, assim, eu tenho que... Você tem Facebook, Orkut, alguma coisa Não, assim? eu tenho Instagram lá, Weber Lopes, eu tenho o Mas você está muito Facebook. ligado no Pé de Sonho, né, cara? Eu não, muito eu não, interessante. eu não- por enquanto eu não tenho interesse. Assim. Uhum. Vou dar uma sugestão para vocês. Eu acho que vocês deviam ir para o TikTok. Ah, isso. Que é um lugar que a Sabe gente que precisa de coisas legais É ali, verdade. sabe? Então, por favor. É. Né? A gente tem aí, um ó, TikTok tá e acho que a Lia vai ficar responsável Por pelo favor. TikTok. Eu acho que é porque tá bombando entre a turma mais nova. Então é verdade, legal vocês verdade, estarem lá. verdade. Tá bom? Muito Obedece a Lia. Sassá, você está nas redes sociais, além do Pé de Sonho. Exatamente. O meu Instagram é Giovanni. Como é que é mesmo, Jeff? Acho que é Giovanni Sassá mesmo. exatamente. Acho que é isso. Giovanni Seu nome, Sassá. pelo menos o seu nome. É Giovanni.sassá. Sassá é S-A-S-S-A. Né? Isso. Mas assim, a gente tá lá, assim, de vez em quando a gente inventa algum instrumento, ou quando alguém manda algum vídeo interessante, a gente coloca lá, mas para alimentar, assim, eu não tenho esse hábito de ficar ali criando toda semana uma coisa para... Né? Mas é legal, porque tem as escolas que você visita. Exatamente. Né? Você tem os vídeos educativos ali. Exatamente. Você O tem Elias me segue. Eu sigo e curto. Outro dia foi muito legal a coisa do tambolelê. Exatamente. Vocês se apresentaram no exterior, aí tinha isso lá registrado. Muito bom. Uma coisa muito doida. Eu nunca postei nada e tem gente que me segue. Às vezes você Como que é, né? O que você está fazendo aqui? Mas é por educação, isso. Então, mas por uma favor, coisa que em nome é- de nós, né? Poste alguma coisa de vez em quando. Mas é uma posso. coisa muito legal também, a gente poder resgatar alguma foto, alguma coisa interessante Isso é e bom. colocar ali. É isso que eu gosto também. Isso é assim, muito né? legal. Muito bacana, É. porque tem gente nova que está surgindo, que está te conhecendo ali. Esses dias eu encontrei, meu Deus, eu não sabia que você era a mesma pessoa do Tambolelê, do Pé de Sonho. Fazer associação, entendeu? Isso mesmo. Então por isso que a gente tem que contextualizar as coisas e eu acho Claro. que esse é um caminho E legal. tem um grupo assim. de forró lá, o O sovaco cheiroso. sovaco cheiroso, cara. Esse é muito bom, Sassá. Eu faço a zabumba lá, né? É. Eu faço a zabumba. Canta muito também, bom. né? Canto também, é. Isso mesmo, muito legal, muito legal. Parabéns, viu, Beleza, Sassá? bom demais. Weber, muito obrigado, viu? A gente que Elias, agradece, Tamo né? junto. mano. Tamo Junto e junto. mixado. Junto mixado. Tá bom? Adoramos. Sempre que precisar, pode chamar. Gente. Legal demais. E obrigado pela audiência. Sei que vocês veem Oh, também. claro, a gente vê. Legal demais. Bom, chegamos ao final de mais um Papo com Elias. Então, eu queria agradecer demais a presença aqui do Pé de Sonho, com o Sassá e com o Weber. Sensacionais. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? A gente falou sobre educação, a gente falou sobre música, sobre infância, falamos sobre cidadania e muito mais, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Vou lembrar também que nós estamos no YouTube, o nosso Papo com Elias. Vai lá, se inscreve, curte. Você já está aí, ó. Então comenta, interaja com a gente. Isso é muito legal. E nós temos também o nosso Instagram, que é o @Papo com Elias. E o meu Instagram, @Elias.Sunshine, porque o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Sobrei.